Olá, conectados! Sejam bem-vindos a mais um Conectados em um Clique. Hoje nós vamos retornar ao velho continente. Sim, mas para o país que tem, na minha opinião, a melhor cerveja do mundo, porque eu amo Stella Artois. Oh, a Stella Artois já me fez tanta companhia, adoro uma Estelinha Artois. Mas também é a terra de um dos melhores museus de designer do mundo. E, além disso tudo, também é a terra de Hercule Poirot, um dos melhores detetives, junto com o inglês Sherlock Holmes. Você não conhece Hercule Poirot? Não conhece? Nunca vou falar? Então, eu te indico ler os livros da Agatha Christie para conhecer este belga Hercule Poirot. E é para a Bélgica que eu vou me conectar agora. Vem comigo! Gente, hoje a pessoa que eu trouxe aqui para entrevistar, eu tenho uma história muito bacana com ele. Vocês sabem, né, que é um clique multimídia, nós também somos imigrantes em Portugal, né, levamos a nossa empresa para Portugal, e um dos meus clientes em Portugal é o senhor Felipe Barrias, um beijo, senhor Felipe Barrias, que é dono do Hotel Pão de Açúcar. E o Paulo, que é essa figura maravilhosa que vocês já estão vendo aqui, ele trabalhava nesse hotel, ele era recepcionista trilingue desse hotel, e eu precisei fazer um vídeo de época, né? Era o meu cliente e o hotel é um hotel antigo, a gente quis dar um ar vintage, né? Porque ele é um hotel museu também, um pump de car, né? Que o senhor Felipe investe muito nisso. E ele me ajudou muito, até vou mostrar aqui um pedacinho, vou mostrar as fotos dele aqui vestido com roupa de época. Então, eu adoro o Paulo Ricardo da Silva Scalabrini. Tudo bom, Paulinho? Obrigada por ter aceito o meu convite. Só te boto roubada, Imagina. né, Paulinho? Obrigado você, é um prazer estar falando com você, estar mostrando um pouquinho aqui dessa outra parte do mundo, compartilhando história. Nossa, e você tem história, né, Paulinho? O Paulo, Tem uma gente. trajetóriazinha. Então, o Paulo, por que eu escolhi o Paulo? Além dele ter sido muito querido e ter me ajudado naquela produção toda, como ator, como maquiador, a gente fez tudo junto naquela produção. Ele tem uma história de imigração muito bacana. Por quê? Não pense, eu sempre digo assim, não pense que o fato de migrar é fácil, né? Então, Paulinho, quando ele decidiu migrar, para ele ir para a Europa, primeiro ele foi atrás das raízes dele, né? Né, Paulinho, não é isso? Então, vamos começar a Exato, contar, Paulo? exato. Por quando que você decidiu migrar, sair de São Paulo para ir para a Europa, e essa sua corrida atrás das suas raízes? Conta aí para nós. Então, em meados de 2016, 2017, eu comecei a ter essas ideias de migrar para trabalhar, para também ter acesso a outras culturas, a outras coisas. E uma maneira de eu trabalhar, poder viver e trabalhar aqui na Europa, é ter a cidadania, ser cidadão europeu. E esse sobrenomezinho que você falou, Scalabrini, parece, soa um pouco Você, italiano. E aí eu comecei a pesquisar para ver se eu tinha direito à cidadania, a para poder viver aqui na Europa. E comecei a pesquisar e vi que era necessário recolher algumas certidões, algumas documentações, minha até a pessoa que veio da Itália, que no caso era o meu bisavô. E com essas documentações já em mãos, eu poderia vir para a Itália diretamente e aí dar entrada num processo de legalização de cidadania para obter uma dupla cidadania italiana. e quando você foi para a Europa, você já era comissário de bordo? Você já tinha feito o curso, já tinha feito Já, tudo, né? sim, já. Eu trabalho na aviação desde os meus 20 anos. Eu estou com 29 anos hoje. Então, eu trabalho há uns anos já na aviação. Já trabalhei em várias áreas do aeroporto, a parte de companhia aérea também. Então, eu já tinha feito o curso de comissário, já estava totalmente inserido, né, nessa área. Bom, e o teu grande sonho, indo para a Europa, obviamente, era conseguir trabalhar na área, né? Exato. Então, vamos lá. Aí começou a epopeia do visto, da sua cidadania, aliás. Aí você conseguiu tirar a cidadania italiana em quanto tempo? Exato, eu dei muita sorte, porque, enfim, cada caso é um caso, a gente depende muito da localidade onde vai fazer essa cidadania. Eu dei muita sorte que eu consegui em 2 meses, mas, por exemplo, a média chega a ser de 6 meses, né? Eu já estava com a minha documentação toda em mãos e aí apto para poder morar e trabalhar aqui como um europeu mesmo. Sim. Aí, Paula, então, daí E, você ali na Itália estava difícil, então de você conseguir trabalho, aí você decidiu sair da Itália, foi isso, né? na verdade, estava difícil. Eu
no começo procurava qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo, se fosse na minha área, eu trabalho mais nessa área de turismo também, de hotelaria, e não consegui achar emprego em lugar nenhum. Meus amigos, eu fiz alguns amigos italianos, eles disseram que o mundo, né, o mundo corporativo na Itália estava muito complicado de arranjar trabalho, e realmente acredito que sim. E foi quando antes de eu vir para a Europa, eu já tinha me preparado, eu já tinha feito algumas pesquisas, falado com algumas pessoas sobre o mundo da aviação aqui no Brasil. E a empresa que eu trabalho hoje, eu sabia que era a empresa que seria mais fácil de eu me reinserir na aviação aqui. Então, eu fiz essa entrevista lá na Itália mesmo ainda. Eu fiz essa entrevista lá. Porém, na época eu precisava fazer um treinamento, e esse treinamento seria na Alemanha, e eu teria que arcar com os custos do treinamento. Então eu passei na entrevista, fui até a última etapa, fui aprovado, porém eu congelei o processo seletivo porque eu não tinha condição financeira na época para poder Ir para a pagar Alemanha. esses gastos de ir para a Alemanha, e moradia, e alimentação e tudo mais. Então, o que aconteceu foi que, como eu não conseguia trabalho na Itália, eu fui para Portugal, onde eu tinha um conhecido, e lá é mais fácil, né? Tanto pelo idioma, apesar eu não tinha dificuldade em falar italiano, mas nada como a nossa língua materna, né? Que a gente fala sem, sem precisar fazer muito esforço. Se E bem em que Portugal... cá entre nós, né, Paulo, é um português bem diferente, né? Não, A gente deixa aprende eu um outro português. Deixa eu contar, porque eu falo bem italiano, não tenho muita dificuldade, mas como eu disse, não é a língua materna. Então, quando eu decidi, quando estava conversando com esse meu conhecido, e ele falou assim, olha, vem para cá, aqui é mais fácil de arranjar emprego, fala português e tudo mais. Eu fui, quando eu estava indo para Portugal, eu lembro que eu estava pensando assim, ai, que bom, vou ir para Portugal, minha língua materna, vai ser mais tranquilo. Quando eu cheguei lá, menina, eu falei assim, quero voltar para a Itália, porque na primeira semana, eu te juro, eu não entendia nada. Além de um sotaque, eles têm expressões e palavras que a gente não está acostumado. Então foi Exatamente. muito engraçado. Ainda mais no Porto, né? Que nós nos Isso, conhecemos no Porto, eu e o Paulo, né? Eu fazendo isso. o vídeo, o Paulo trabalhando nesse hotel que ele está Trabalho. citando. E realmente, assim, as palavras mudam e mudam o contexto, não é nem só o jeito que escreve, né? Então, até a gente habituar, a gente apanha um pouquinho, né? Tudo. Eu costumo falar para meus amigos aqui que hoje eu sou fluente em português do Brasil e português de Portugal, É porque verdade, é eu muito também. diferente. E o português do Porto, do Norte, que é ainda Do Porto, diferente, que é diferente do português de Lisboa ainda, né? É bem bacana. exato. E aí Quanto lá mais para o norte, mais fechado. mais difícil, é verdade. E em Portugal, daí você retomou esse teu processo seletivo para trabalhar nessa companhia aérea. Isso, exato. Eu, né, trabalhei no hotel onde nós nos conhecemos, consegui guardar um pouco de dinheiro, e aí eu entrei em contato de volta com a companhia aérea e falei, olha, estou em Portugal, estou financeiramente estável, e aí posso dar seguimento ao processo seletivo. E aí dei muita sorte que eu fiz o treinamento, que antes era para ser na Alemanha, eles conseguiram me colocar para fazer no Porto mesmo. Então eu fiquei lá uns 4 meses fazendo um treinamento Ah, que no ótimo. Porto mesmo. E aí, só que existe o treinamento, que pode ser em qualquer uma das Das escolas, sedes, né, das que eles escolas. têm, das Uhum. sedes que eles têm, mas isso não quer dizer que vai ser o país onde eu vou morar, tanto que eles me mandaram aqui para a Bélgica. Então, se eu estou morando aqui na Bélgica, eu nunca imaginei na minha vida vir morar aqui na Bélgica, mas eu estou aqui por causa do meu trabalho, eu vim transferido mesmo pelo meu trabalho, entendeu? Ai, que bacana, Paulo, que orgulho de ti, porque eu me lembro que você comentou, não, eu estou aqui trabalhando no setor hoteleiro, mas o meu sonho mesmo é ser comissário. Eu me lembro, né, Sim, de você ter comentado, que bacana, viu, que você, é, como eu sempre brinco com o Paulo, sua mãe está orgulhosa de você. Não, porque é é verdade, é difícil, verdade. não é, já não é fácil ser comissário aqui no Brasil, porque também tem bastante, né? É uma profissão bem Sim, concorrida, né? E concordo. acaba que não tem vaga para todo mundo. E eu imagino que agora na pandemia esteja pior ainda, porque, né? Não, mas Aliás, aí uma boa pergunta, Paulo, e você está voando bastante? Como é que está agora nesse meio da pandemia? então, agora nós não estamos voando quase nada. Normalmente, só para ter uma ideia, eu voava cerca de 5 dias por semana. Hoje eu estou voando um dia a cada 15 dias, a cada 2 semanas. Então, é o máximo. E qual cidade que você está agora na Bélgica? Onde você está morando?
Eu moro aqui é uma pequena cidade do lado do aeroporto. Achei muito mais cômodo para mim. O nome da cidade é Ranzat. Ranzat, E Ranzat. Ranzat, Na verdade, se escreve Ranzat com um tá, T no final, mas o francês eles não pronunciam algumas das últimas letras, então fica Ranzat. tá. E é bem perto do aeroporto aqui. E como é que foi a adaptação à Bélgica? A Bélgica fala belga, né? Que é Fala francês. francês, belga e inglês, é isso? Na verdade, eles têm 3 idiomas oficiais aqui, que é o Certo. francês, eles têm o holandês, que fala no norte, e tem uma região pequena, que são algumas cidades que falam alemão. O inglês não é a língua oficial, mas quase todo mundo fala inglês aqui, porque é Europa e porque a Bruxelas, que é a capital da Bélgica, também é a capital financeira da Europa. Então, todos os escritórios da União Europeia estão localizados em Bruxelas. Então, fala-se muito inglês. E, bom, respondendo a sua pergunta, a adaptação, em um período de 3 anos, eu passei por 3 países, né? A Itália, Portugal e Bélgica. Foi aqui, os 3 países são muito diferentes. Aqui, a adaptação minha que eu tenho é mais com o clima. Nós estamos um pouquinho mais para o norte aqui, então é um pouco mais frio, o inverno é um pouco mais longo, o sol não sai tanto, e acaba que, né, para uma pessoa que nasceu num país tropical, o sol faz muita falta às vezes. É. Aliás, Portugal Mas, é um país que tem isso de vantagem, né? Apesar de o exato. inverno ser frio, o céu é azul, tem O céu é sol. azul, o sol tá ali, tá claro. É. Eu Exato, imagino que a não. Bélgica deve ser mais ou menos como a Inglaterra, aquela coisa mais cinzenta, mais Exato. chuvosa, né? Acho que Mais é por isso que a nublado. galera bebe cerveja, né, Paulo? Você bebe muita É a cerveja única aí? saída. A única saída. E é boa mesmo a Cerveja de cerveja. Bom, eu já falei ali na entrada do programa que eu amo Stella Artois. É a cerveja que eu sério. realmente tomo. Não estou fazendo propaganda merchandise, não. Se bem que se a Stella quiser me pagar, eu também aceito. Mas ô A cerveja gente. boa, menina, eu gosto. E você. Não, aqui tem. Pode falar. Eu cheguei aqui antes da pandemia e tudo, e tinham mais de 150 tipos de cerveja. Eu nunca vi isso na minha vida. Sim, tem zilhares de fábricas, é um país Exato. famoso pela cerveja que Sim. fabrica, né? Você sabe me dizer por quê? O que tem de diferente na Bélgica para Olha, tornar a cerveja tão famosa? eu acho que é a criação, porque eles fazem misturas com várias coisas, já de cerveja, de cereja. É porque eu não sou muito fã de cerveja, vou confessar. Eu sou, aqui na Bélgica, eu estou aproveitando mais a parte do chocolate. É, Tem o ai, chocolate. E eu me surpreendi muito porque tem cerveja de cereja, cerveja de morango. Pelo menos não sei se era fácil de encontrar no Brasil, eu nunca tinha visto isso no Brasil. Então acho que a criatividade deles de fazer cerveja com diferentes tipos de coisa, diferentes maneiras, eu acho que acaba deixando mais notável, entendeu? você está há quanto tempo já aí, Paulo? E fez 1 ano agora em fevereiro. Conseguiu se ambientar, fazer amigos? São minha. Quanto mais ao norte da Europa, um pouco mais fechadas as pessoas são, então acaba sendo mais difícil de interagir. Mas sim, é fácil de fazer amigos. A maioria dos meus amigos são amigos da empresa onde eu trabalho, então que são todos também imigrantes, está todo mundo na mesma situação, então acaba que fica mais fácil para todos nós nos acolhermos. Mas sim, eu tenho alguns amigos que são belgas, mas é um pouco mais difícil de fazer amizades, como por exemplo foi em Portugal e na Itália, entendeu? Certo. Então vamos aproveitar essa É. deixa aqui do Paulo para a gente soltar o vídeo que ele fez para nós contando um pouco do cotidiano da vida dele ali na Bélgica. Vamos ver? Então, essa é uma das entradas da cidade. Essa rua vai dar justo na praça principal, que é a Place Louis Delhaize, de Ranzat. E essa praça, ela tem um estacionamento aí no meio, porém nesse espaço também se faz alguns eventos, né, dependendo da estação do ano. Já tem feirinhas, tem parque de diversões, então é bem legal, movimenta um pouquinho a cidadezinha. Temos alguns comércios. Esse prédio aqui à direita é uma conveniência que vende de tudo um pouco e fica aberto até mais tarde. Nesse outro quarteirão, nós temos, por exemplo, um cabeleireiro. Ali temos uma lojinha de produtos típicos. Esse prédio no fundo é a antiga prefeitura da cidade. Já nessa rua,
A gente tem essa lanchonete que vende batata frita. Praticamente todo lugar vai vender batata frita aqui na Bélgica e é maravilhoso. Dá pra ver um pouquinho das casas, da arquitetura. A arquitetura aqui é muito parecida, assim, as casas, as cores, o material são todas iguais, pelo menos no sul da Bélgica. Eles também têm o costume de colocar a bandeira do país pra fora, acho muito legal. Essa é uma padaria maravilhosa que nós temos aqui na cidade, que faz de um tudo e é muito, muito boa. Aqui a gente já tá chegando no parque que nós temos aqui. Esse prédio ao fundo, ele é um lounge, é um barzinho que se chama Airport, e é uma opção muito legal em tempos de não pandemia, é muito gostoso. Falando sobre o parque, ele é razoavelmente grande, dá pra andar, caminhar, dá pra correr, dá pra vir de bicicleta, dá pra trazer as crianças, olha, tem parquinho, tem área de recreação, muito legal. Tem até uma academia ao ar livre, e é muito, muito bonito, principalmente na primavera. Tem essa parte que é a minha favorita, que é o lago, que tem pato, tem umas aves, tem gansos, tem até coelho, mas eu acho que como tá frio, eles não saem da toca. Mas é muito, muito bonito. E essa é uma vista maravilhosa, isso porque não estamos na primavera e no verão, então imagina nessas estações. É basicamente isso, a cidade é bem pequena, não tem muita coisa para se fazer, não tem muitos atrativos, mas é bem gostosinha. Esse é o aeroporto, nós estamos, né, do lado de trás dele e eu consigo ver a pista, pousos, decolagens, é bem legal para mim que sou um fanático pela aviação. E eu dei muita sorte de conseguir pegar essa decolagem, porque em tempos de pandemia, onde não temos quase nenhum voo, eu fiquei esperando um pouquinho para conseguir captar essa decolagenzinha. Eu vou mostrar um pouco da minha rotina pra vocês. O aeroporto tá bem vazio, como dá pra ver. E tá um pouco atípico. Não tem quase ninguém viajando. Os check-ins, olha, estão todos vazios, mas dá pra eu mostrar alguma coisinha, tá? Vamos lá. Eu tô no DO, que é despacho operacional. É uma sala reservada aos tripulantes, nós temos alguns computadores aqui. Temos também o escritório da chefia, né, de comissário tanto dos pilotos. Temos uma pequena cozinha. É a sala que a gente vem antes de ir para a aeronave, ou para esperar, para não chegar muito mais cedo como eu hoje, ou para fazer o briefing, que é passar algumas instruções de voo. Esse briefing é feito entre nós, entre a tripulação, né, os comissários e os pilotos. Vou mostrar um pouco da minha rotina. É uma rotina um pouco diferente porque por causa de toda essa situação da pandemia, então, por exemplo, o aeroporto está muito vazio. Esse não é um aeroporto grande, entendeu? Porém, é um aeroporto que para a empresa temos um fluxo de voos muito, muito bom. 90% dos nossos voos aqui na Bélgica saem deste aeroporto, então nós temos sim muitos voos, muitas aeronaves. Mas é um aeroporto que ele é mais afastado de Bruxelas, na verdade ele não é na cidade de Bruxelas, ele é ao sul, então ele acaba sendo um aeroporto à parte, entendeu? Uma segunda opção de aeroporto, então não é um aeroporto muito grande, mas também não é vazio assim como está agora. Eu acabei de chegar aqui no destino, tá um pouquinho mais ensolarado que a Bélgica, como vocês podem ver, e agora é só embarcar o resto dos passageiros e voltar para casa. Tchau. Bom, Paulo, você já me disse, então você está nesse período, a cidade é bonita, achei bacana, tudo massa aí. Acredito que realmente um ano ainda é um período, né, de adaptação. Entretanto, o fato de você estar trabalhando na área te facilita muito, né? E compensa, né? Pelo menos nesse primeiro momento você ter conseguido, que era o seu objetivo, né? Entrar na área. Muito bem. E a partir de agora? O que você acha? Você vai querer se estabelecer na Bélgica? Você gostou? Você acha que é um país que te recebeu bem como imigrante? Agora vamos entrar na esfera para aquela galera que está pensando em migrar para a Bélgica, que está em um lugar que também não é muito comum, né? O Brasil, eu vou migrar para a Bélgica. Não tem muito isso, né? Então, não só para os comissários e comissárias de bordo, mas outras profissões. É um país bom para o brasileiro migrar? Olha, tem muitos brasileiros. Acho que brasileiro está espalhado em todo cantinho do mundo. Mas em Bruxelas, que é a capital onde eu falei, que acaba por ser uma cidade maior,
tem muitos brasileiros, tanto que eu tenho alguns amigos, alguns que eu conheço do Brasil, alguns que eu conheci de Portugal, que vivem em Bruxelas e trabalham. Então, eu acho que é um lugar assim que é muito bom, que tirando essa parte, eu acho que o que pesaria mais para uma pessoa que talvez goste de um clima mais tropical seria o clima mesmo. Mas como a Europa toda em geral é um lugar seguro, é um lugar onde as coisas são um pouco mais justas, onde a gente tem acesso a lazer, a gente tem acesso a um conforto, uma qualidade de vida que é um pouco diferente. Pequena, Paulo, é longe porque de Bruxelas? Onde você está é eu longe? estou eu estou a 40 eu estou a 40 minutos de trem daqui da onde eu moro até Bruxelas. Não é muito longe, se a gente for olhar, Perto. 40 minutos eu andava e eu estava em São Paulo, eu saía da minha casa e chegava no meu trabalho em 1h30. Então não é Exatamente, muito eu ia falar, longe, 40 mas eu, minutos não como é eu disse, nada para quem é de São Paulo, né? nada. 40 minutos é perto em São Paulo, literalmente. Sim. Mas quais É, os campos de trabalho que tem na Bélgica para brasileiro? Eles pegam. Porque tem países que a gente consegue trabalhar mais nas nossas áreas, né? A sua profissão. Tem outros que a gente tem que migrar e tem que ser empregado de garçom, tem que ser, enfim, trabalhar com outras coisas que a gente tem que se virar, né? Migrou, tem que se virar. Os brasileiros conseguem trabalhar mais nas suas áreas ou não? Acabam migrando para outras profissões? olha, pelo menos pelo que eu conheço, pelo menos num começo, até você se reestruturar, você acaba tendo que trabalhar um pouquinho fora, né? Talvez da sua área, da sua formação que você tem no Brasil. Mas eu conheço de tudo aqui. Por exemplo, eu vou num dentista que é um dentista brasileiro. Mas eu tenho os meus amigos que trabalham na área da construção civil. Um deles já trabalhava na construção civil no Brasil, então ele veio para cá e a área dele foi mais fácil. O outro que trabalha na construção civil foi por causa de uma necessidade, não era a área dele, nunca foi a pretensão dele, mas ele trabalha na construção civil porque foi onde ele conseguiu. Então, eu acho que principalmente no começo talvez seja um pouco difícil você chegar e começar já exercendo a sua função, como por exemplo foi a minha história. Mas eu acho que depois as coisas aqui são muito mais justas, muito mais acessíveis, então acho que a gente acaba que consegue, depois de algum tempo, voltar ou começar a exercer a nossa função, o que a gente estudou e se preparou para fazer, entendeu? E os salários são bons, compatíveis com o custo de vida? Sim, olha, o salário aqui, ele permite que nós vivamos assim muito bem. Muito mais que o mínimo, que é o que a gente está acostumado no Brasil, infelizmente. A gente consegue viver, consegue comer, consegue ter o lazer, que é uma das que é essencial tanto quanto qualquer outra coisa, e consegue também, no meu caso, por exemplo, consigo mandar um dinheiro para minha família no Brasil, consigo guardar um pouco, fazer como uma poupança. Então, essa parte que eu falo das coisas serem mais justas é nesse âmbito de que o salário ele realmente é um salário que ele permite que você tenha uma vida que seja mais do que só o básico, só que o essencial, o básicozinho, entendeu? Uma vida mais digna, né? Que a pessoa consiga Tá. pagar suas contas, comer, viajar, ter um lazer, né? Esse tipo de vida que a gente não consegue aqui no Brasil, né? A maioria, pelo menos. Infelizmente não consegue. Nossa, É. agora está pior ainda, é verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo, muito imigrante legal, porque a Bélgica é um país fácil de se migrar? Ou a galera vai como turista, fica e vamos ver o que dá? Olha, eu estou pensando aqui nos casos, nas pessoas que eu conheço, eles todos vieram de Portugal. Eles entraram por Portugal, conseguiram talvez uma residência em Portugal ou só a estabilidade financeira mesmo para poder de Portugal se locomover à Bélgica. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que veio direto para cá. Não sei se por escolha ou porque seja mais burocrático mesmo, entendeu? Eu até acho que seja um país que a gente talvez até por ignorância, né? Nossa, eu digo no geral do brasileiro, não é um país que a gente pense muito, mas às vezes migrar, né? Vamos para a Itália, Alemanha, Portugal, França, isso que a gente mais acaba conhecendo mais. E outra, tem a impressão que não tem muitos descendentes de belgas, né, aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil nós somos muitos descendentes espanhóis, portugueses,
alemães, poloneses, japoneses, né? Que é o meu caso, muito italiano, como é o seu caso, né? Então, talvez seja isso, né? Não tem muitos descendentes, acaba sendo um país mais distante, digamos assim, da nossa cultura, da gente, né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa aí. Bom, você já disse que a maior parte dos seus amigos acaba sendo do trabalho, enfim. De maneira geral, é um país que você fala assim, olha, gente, já nessa reba aqui do que eu acabei de falar para você, às vezes a gente procura países que já estão muito superlotados de imigrantes, né? Imigrantes brasileiros, eu digo. De repente, você acha que a Bélgica pode ser um lugar para quem está no Brasil e não quer passar pela Itália, por Portugal, fazer essa via sacra toda que você fez, ir direto para a Bélgica? Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena arriscar? Eu acho que vale, porque a Bélgica ela tem uma estabilidade financeira muito diferente de Portugal e da Itália. Então, eu acho que vale a pena, sim, investir em vir e tentar vir para a Bélgica, em tentar trabalhar. Bom, como eu estou há pouco tempo aqui, só um ano, e também não vivo em Bruxelas, que é a capital, e logo que é onde existe mais oferta de empregos, eu não tenho muita consciência de se existem muitas oportunidades de emprego, se existem muitas ofertas e tudo mais. Mas eu conheço muita gente, muitos imigrantes, não só brasileiros, como de toda a Latinoamérica, que trabalham ali também. Então, eu acredito, de acordo com o que eu vejo, não uma experiência própria, que sim, que tem oportunidades de trabalho e acredito que aqui é muito mais seguro financeiramente, socialmente, do que países como Portugal e Itália e até Espanha, por exemplo. E você tem alguma história engraçada para contar aí da Bélgica? Alguma bola fora que você deu? É uma cultura diferente da nossa. Eu tenho a impressão que eles parecem ser mais fechados, né? Até mais do que o Sim, italiano, do que o português, é mais fechado, né? são muito mais fechados. Eu tenho algumas coisas com o idioma, porque o francês, dos todos os idiomas que eu falo, é o que eu falo bem mais ou menos, bem intermediário. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito de afeto e de toque. Então, eu gosto de, quando eu faço amizades, no Brasil, eu chegava e abraçava meus amigos, eu os via, abraçava, dava beijo e tudo mais. Então, eu tenho alguns conhecidos belgas aqui, que quando, por exemplo, nós nos encontramos, eu vou e abraço. E dá para ver claramente que eu Fica abraço assim, eles e né? eles ficam assim, sem saber o que fazer. Só que eu sinto Por tanta que que falta de ele abraçar que eu está falo assim, olha, assim? Por que essa eu vou pessoa está abraçar colocando mesmo os assim. braços em volta de mim? Exato. Só que eu tô tão carente desse afago que eu falo assim, eu sei que eles não estão acostumados, mas eu vou abraçar porque eu preciso. Não interessa, vai ter que aprender a abraçar. Vai ter que acostumar. É isso aí. Mas ele chega a falar alguma coisa? Não, só fica duro. Não, eles ficam duros, mas também eles sabem que eu sou brasileiro, então eles sabem que as pessoas, né, mais da América Latina têm esse costume, esse hábito de dar beijo, por exemplo, aqui eles dão um beijinho na hora de cumprimentar. No Brasil nós temos regiões que dão um e que dão dois. Na minha região nós damos dois. Então eu dou 2 beijos, assim, eu forço mesmo a minha cultura. Eu, Até para se manter saudável, né? Porque senão a carência exato, vai não. muito longe, né? Eu forço mesmo essa interação cultural. Eles vão experienciar como que é viver com uma pessoa da América Latina com uma pessoa do Brasil. E também é interessante para eles, é bacana ter essa Sim, interação lógico. cultural, né? E além disso, é comida, o clima, a gente já está na Europa há mais tempo, você já sabe que a Europa é frio mesmo, né, gente? Não adianta. País tropical É, é aqui, que é calor vai para faz. Cancún, né? Mas Exato. às vezes as pessoas falam, ai, você migrou para aquele país tão frio. Eu falei, minha filha, quer calor, migra para Cancún, não tem Vai jeito. para Cancún. Vai para Cancún, vai para o Rio de Janeiro, fica no Rio, né? Exato. Vai para o Nordeste, maravilhoso. Nordeste, maravilhoso. Ai, nossa, Nordeste é muito lindo mesmo. Saudades, E inclusive. comida, você se adaptou bem à comida por aí? Como é que foi? Então, a Bélgica, além os dois pontos que para mim são mais negativos é o clima e a comida, porque eu acho que a culinária, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer. Para mim, turismo gastronômico é o que há de melhor. É verdade, o Paulo é E magro aqui de ruim, porque ele come bastante. Deixa ele, isso é magro, uma magro. dádiva divina.
eu tenho que suar, olha, Graças a Deus, meu para filho, isso daí é manter uma dádiva. saudável. E eu acho que a culinária deles daqui é porque também é difícil. A gente vem de um país como o Brasil, que tem uma culinária riquíssima, variadíssima. A gente é jogado na Bélgica, é óbvio que não vai ter como comparar. Então, Mas a o que que culinária é, para mim assim, qual é aqui, o prato? Eu sei que se come muito waffle aí, né? Que é um prato sim, típico, eu não sabia. Olha, fui fazer a pesquisa aqui, mais ou menos, da Bélgica, vi que o waffle é uma coisa famosa. Que é bom, vai, eu sim, gosto, né? É gostoso. Além sim, do é ótimo. waffle, o que que tem, assim, que você pode destacar? Você já está melhor que eu, porque eu fui descobrir que o waffle era típico daqui quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ver o waffle em cada esquina. Mas Mas sabe por quê? aqui... É que realmente eu Ah, li muita Agatha Christie e o Hercule Poirot também comia o ah. waffle, por isso que eu sabia. Ai, Deus. E a Agatha Christie, eu já li alguns livros dela e eu não sabia, eu descobri agora que ela era daqui. Não, não, ela não é. O personagem, o É, Hercule Poirot, é que era. Ela acho passa, que era tá. inglesa, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza se a Agatha Christie era da Bélgica. Mas ela criou esse personagem, né, que Esse era belga personagem. e ficou famoso, tal. Eram Ah, dois grandes personagens dela, que era a Miss, que agora eu esqueci o nome, que era uma senhorinha também, que era detetive, e o ah, Hercule Poirot. E marcou. Quando você fala em Bélgica, para mim, ele materializa na minha penso, frente com o bigodinho, aquela roupa de belga, o sim. sotaque. Eu sempre penso nele quando eu penso em Bélgica. Mas aí, voltando à Ah, comida, como é que é? ah. Então, a parte do waffle, que tem aqui em toda esquina, tem as batatas fritas, Ok. porque tanto que em inglês batatas fritas fala-se French fries, né? Batatas francesas Uhum. traduzido. E eles têm, então, eu vou deixar uma dica, não chame batatas fritas de French fries em inglês aqui, porque eles ficam muito nervosos, porque as batatas fritas são invenções belgas, então não são francesas. Sério que foram eles que inventaram a batata Sim. frita? Eles comem muito aqui, muito, muito. Todo lugar tem, eles pegam uns conezinhos assim, cheios de batata frita, que por sinal eles fazem muito bem, né? É Que muito gostoso. interessante! Olha, Hum, eu não sabia, que bacana. sim. E aí E tem tem que pedir tem como, vários... Paulo? Pede como, então? Como é que tem que falar? Hã? Como é que a gente precisa falar para pedir a batata frita? Olha, ou você pede só fries, se você for usar inglês, ou então se você for falar francês, você fala frite. Frite. Frita. E Tira o você French. está tendo que aprender a falar francês também, então, agora, Sim, nesse momento. sim. Difícil, É né? até bom. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de aprender idiomas, então assim, eu estou aproveitando que calhou de eu vir para cá, para eu aprender o francês, para eu ter interação com o idioma, com a cultura, para poder ser mais um idioma no meu currículo, entendeu? Não, vocês já perceberam, né, gente? O Paulo é assim, ó, é português, tá? Inglês, e português do Brasil e Portugal, que não é pouca, Idioma. pouca merda. É, português, italiano, inglês Sim, fluente, espanhol, que eu sei que você também fala, porque espanhol. para trabalhar no hotel eu lembro que eu te ouvi ali falando em espanhol, e agora francês. Exato. Você dominou a Europa. Eu quero poder chegar em todos os países daqui e saber falar a língua deles. Perrengue muito pesado, você não chegou a passar, né, Paulo? A coisa meio que foi acontecendo para ti, não foi nada muito pesado, né? Olha, perrengue você diz de perrengue de vida mesmo, de De vida, pô, não tenho grana para comer hoje, menina, tenho pouco tempo para menina. arrumar um lugar para morar. Perrengue de Sim, imigrante, né? Que todo imigrante passa. sim. Passei Alguns um a gente perrengue não conta, inclusive, né? O perrengue é tão grande que às vezes a gente não conta. e não dá. Não, assim, eu acho bom falar os perrengues porque a gente traz realidade para a história, porque se as pessoas que gostam, que têm essa vontade de imigrar, eu acho bom quando ouve tudo, o lado bom, o lado não tão bom e o lado difícil. Não existe o lado ruim, existem lados difíceis. Mas, assim, é o que eu falo, essa experiência de imigrar, de estar aqui na Europa, está sendo a mais difícil, mas a mais gratificante da minha vida e a mais engrandecedora também. Sobre perrengues, por exemplo, eu passei muito perrengue na Itália, porque eu me preparei psicológica, financeiramente, socialmente, para imigrar, para vir do Brasil para a Itália. Só que, enfim, eu imaginei todas as situações, né? Me imaginava o que poderia e principalmente o que não poderia acontecer e tudo mais. Só que você imaginar é uma coisa,
Você vivenciar, você Vivenciar. vivendo, isso é outra coisa totalmente diferente. Então, eu passei, por exemplo, na Itália, eu fiquei realmente sem dinheiro. Eu fiz um grande amigo na Itália, e eu morei de favor na casa dele por um mês. Eu nunca fiz isso na minha vida inteira. Eu sempre morei com os meus pais, e depois tive minha independência, entendeu? Então, eu tive que morar de favor. Eu nunca fiz isso na minha vida. E cheguei em situação mesmo de ficar sem dinheiro, de verdade, por exemplo, ao nível de, em uma semana que eu estava com um pouco resfriado, eu gosto de, né, de chupar laranja e mexerica e tudo mais. Eu não tinha €1 para ir no mercado e comprar uma mexerica. Então, e essa época eu cheguei a me questionar e perguntar assim: será que eu tomei a decisão certa de ter largado meu emprego, que eu estava estável no Brasil, de ter largado tudo e ter vindo? Mas, enfim, eu acho que não é querendo fazer uma romantização das dificuldades, mas passar por isso, sobreviver por isso, me deixou muito mais forte, me fez ter mais uma visão muito mais ampla e valorizar tudo que eu já sempre valorizei, mas valorizar ainda mais. Cheguei na Itália, eu cheguei na Itália falando um italiano intermediário, e vivendo lá eu consegui aumentar muito o nível do meu italiano, mas não é o seu idioma. Você está numa rodinha de amigos, você ouve eles fazendo uma piada, que é uma piada mais cultural, e você não entende, ou todo mundo cantando uma música que você não sabe, porque você não pertence àquela cultura, sabe? Coisas simples, coisas bobas, mas que, pelo menos para mim, fazia muita diferença, porque é aquele seu sentimento de pertencimento, entendeu? Você pertencer a alguma coisa, você pertencia a um coletivo. Então, isso pesou muito para mim, principalmente na Itália, mas eu acho que por a Itália ter sido o primeiro país que eu migrei logo que eu vim do Brasil, então, se tivesse sido Portugal, teria sido em Portugal. Mas sim, eu tive esses perrengues financeiros, esses perrengues culturais, tanto que eu conversei com meu amigo, conversava muito com meu amigo italiano quando eu morava lá, e eu falava, eu sou muito mais inteligente em português, porque não é outra coisa, é outra cultura que você não faz parte, e você pode chegar a fazer parte um dia, mas acho que você tem que estar exposto durante muitos anos a essa cultura para tudo começar a fluir naturalmente, para você se sentir parte mesmo, entendeu? E agora você está começando tudo de novo praticamente na Bélgica. Exato. Eu sinto que, por exemplo, como eu disse, vai fazer 3 anos que eu tô aqui, eu já passei por 3 países. Então eu sinto que eu não finquei raiz em nenhum lugar ainda aqui, porque eu sempre fiquei cerca de 1 ano. Na Itália eu fiquei 1 ano e pouquinho, em Portugal eu fiquei alguns meses, e aqui eu já estou há 1 ano. Então não deu tempo de eu fincar raiz e de realmente começar a reestruturar a minha vida, entendeu? Eu inclusive quero achar um lugar onde eu fale, não, aqui que eu quero tentar construir uma vida mais social, uma vida mais pessoal, entendeu? Mas tá sendo esses 3 anos, apesar de eu tenho tido melhoras significativas, principalmente profissionalmente e financeiramente, mas eu ainda não me sinto assim estabilizado, como, por exemplo, eu era em São Paulo, onde eu tinha meu trabalho, meus amigos, minha vida social, a minha vida pessoal, entendeu? Demora um pouquinho. Você estava falando dos perrengues, eu Lógico. também passei muito perrengue em Portugal, a gente passa mesmo. Também fiquei de favor na casa de pessoas. Sim. Também, às vezes, não tinha grana para ir no supermercado, comprar uma laranja do Algarve, que é aquelas laranjas dessa idade, assim, que é cara pra caramba. Gostosas. Nossa, docinha. Nossa, que laranja boa aquela de Portugal, né? Aquela do Algarve, é boa mesmo. É cara, mas é boa. Mas é o seguinte, até agora a nossa entrevista já está se alongando muito, eu já vou encaminhar para o nosso encerramento, compartilhando desse seu pensamento. Quando a gente migra, gente, e você pode ir com dinheiro no bolso, ir com a língua afiada para o idioma local, tudo. Só que quando você chega lá, você tem que ter em mente que nem sempre as coisas saem exatamente do jeito que você planeja. Por quê? Se fosse assim, era fácil, né, gente? A gente, inclusive, não precisava nem migrar, nem sair do Brasil. Então, a gente tem que estar preparado mesmo. Achei super bacana você falar, porque normalmente o imigrante omite essa parte. Muitas vezes até para também não preocupar a família, né? Para, enfim, não deixar os amigos, as pessoas mais próximas preocupadas. Mas acontece e acontece com todos, tá? Então, assim, se você quer migrar, né, Paulo? Acho que você pode corroborar com isso que eu estou falando. Prepare-se para perrengues. Ponto. Sim. E esses perrengues vão
te fazer crescer como pessoa, nem seja para você dar valor ao que você tinha antes. É verdade. Que aconteceu muito comigo. Às vezes eu falo, oh, meu Deus, saudade daquela coisa. A gente passa a dar valor a coisas que às vezes a gente não dá. Então, bom, eu já estou encaminhando agora para o final, Paulo. Eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, o Paulo acabou virando um amigo muito querido, eu admiro muito. Fiquei muito feliz quando ele me disse que tinha conseguido entrar na área dele, né? Que foi para isso que ele migrou. Eu sei que, apesar desses perrengues todos, você não se arrepende, né? Então, apesar desses perrengues todos, eu ainda tenho esse discurso. É a experiência mais difícil, mas a mais engrandecedora da minha vida. E eu acho que quem tem um pingo de vontade de imigrar, seja para onde for, faça. Se prepare. Esse é o seu conselho para aquele brasileiro que viu que aqui está muito difícil e está a fim de migrar. Como é que está? E faz como daí, então? Vai mesmo? Se joga? Vai, assim, se joga no sentido, se prepara financeiramente, psicologicamente, pessoalmente, e vem. Não deixa, não... E se der medo, vai com medo mesmo. Não deixa passar, porque é uma experiência engrandecedora. Eu não tenho como definir com outras palavras. É uma experiência muito engrandecedora, muito. Ímpar. Em 3 anos que você chegou aí, de quebra, você já aprendeu mais 2 idiomas. Exato. Que você vai levar para o resto da sua vida, né? E tô com uma estabilidade financeira que eu demorei quase 10 anos para ter no Brasil. E vivendo em tempos de pandemia, que é bom salientar. Sim. Estamos passando por uma pandemia. E mesmo assim, eu tenho recursos para poder ter essa estabilidade. Eu até esqueci, ainda bem que você tocou nessa história da pandemia. A Bélgica, lockdown, máscara, não tem negacionismo aí na Bélgica, não, né? Nada, não há negacionismo. Máscara, ninguém vai para o bar e barzinho e discoteca, por quê? Porque tá tudo fechado, então acho que é como deveria ser em todo lugar. Se os estabelecimentos não estão abertos, ninguém vai ir. É assim que resolve o problema. Em vez de ficar falando, que fulano saiu, fulano foi para onde, fecha tudo que ninguém vai. Não, aqui tá tudo fechado. Nós temos um toque de recolher, que é das 8 da noite até as 6 da manhã. Só pode estar fora de casa quem tem algum motivo profissional que esteja a trabalho e só. É o que tem que fazer, né? A gente sofre, a gente sabe, mas não tem outro jeito até vacinar todo mundo. Mas a Bélgica teve pouco, né, Paulo? Não teve muito a pandemia, não teve muitos, graças a Deus, né? Não teve muitos mortos. Foi um país até que conseguiu segurar a pandemia dentro do país, né? Se for pensar por um lado de números, sim. Os números da Bélgica foram pequenos. Mas se for colocar em comparação, tipo, o número de habitantes e o número de pessoas, se eu deixar essa coisa mais interna, teve uma época que foi um pouco preocupante, mas eles estão preocupados que agora os números estão aumentando, como estava aumentando no começo. Muito obrigada, viu, por dividir essa história tão rica aqui com a gente. Paulo, imigrante profissional, né? Vocês viram que em 3 anos ele já rodou ali, então ele já pôde dar dicas da Itália, de Portugal e da Bélgica. Olha, 3 em 1! O Paulo é 3 em 1. Sabe de tudo de Europa, né, Paulo? Muito obrigado você pela oportunidade de falar, de contar a história, de tentar de alguma maneira inspirar algumas pessoas. Obrigado mesmo. Tô morrendo de saudade. Quando você vier para cá, eu vier para aí, vamos nos ver. Nós vamos tomar muita cerveja aí na Bélgica, Paulo. E comer muito chocolate. Não, 2 coisas que eu adoro, né? Mas chocolate ainda muito mais do que cerveja. Aliás, eu acho que se eu fosse morar na Bélgica, eu ia estar desse tamanho, que eu adoro chocolate. E o chocolate belga, realmente, meu Deus, só Deus sabe. A gente paga caro aqui no Brasil, mas vale cada centavinho para comer um chocolate belga. Mordidinha. Obrigada, viu, Paulo? E olha, como eu falei de novo, eu brinco com essa história, sua mãe está muito orgulhosa de você, porque a gente sabe que para a mãe é difícil ver um filho sair, migrar, ir embora para o mundo, né? Então eu sempre faço essa brincadeira. Não te preocupa, Paulo, que a tua mãe está orgulhosa de você. Manda um beijo. Aproveita, manda um beijo aqui para ela. Beijo, mãe. Tô morrendo de saudade. Quero muito continuar te orgulhando. É isso aí, Paulo. Eu desejo toda a sorte do mundo para você. Espero que continue dando tudo muito certo, que você é um cara super esforçado, sempre correu atrás dos seus sonhos e, na verdade, você só está colhendo o que você plantou, viu? Um beijo enorme. Te agradeço demais por ter participado aqui do Conectados.
Beijo, obrigado você também, tudo de mais maravilhoso. Ai, saudade de você, querido. E você, conectado, espero que você tenha gostado desse papo. Você viu que é possível, às vezes não dá certo num país, você vai para o outro, não dá certo no outro, você vai para o outro, e aí você vai se adaptando, e vai indo, até que seu sonho se realiza, porque uma hora ele se realiza, não adianta. Quanto mais você correr atrás, uma hora você pega o sonho pelo rabo, é esse aqui, é o meu sonho, eu vou atrás, eu vou fazer, e acontece, gente. Só não pode desistir no meio do caminho, que daí desistir é mais fácil, né? Lutar é mais difícil. Então, eu desejo para vocês uma excelente semana. Na próxima terça-feira a gente vai ter mais um Conectado aqui de outro lugar desse mundão de Deus. E eu espero que vocês gostem. Por favor, né, gente? Eu sei que vocês estão careca de saber, mas inscrição, ativar sininho, ajude a equipe Um Clique a pagar as suas contas, que nós ficamos eternamente agradecidos. Um beijo para os meus conectados. Até o próximo programa, na próxima terça-feira.